pedi para o Felipe dar o testemunho dele. Eu senti isso no meu coração e senti que Deus tinha algo para falar ainda nessa parte de amadurecimento. E parei o carro ali um pouquinho antes da base antiga, encostei ali no acostamento e comecei a pedir a Deus uma palavra. E Ele me deu uma palavra sobre isso, muito forte, algo assim, muito forte, e que eu creio que vai mudar, que vai nos direcionar para esse crescimento que nós estamos almejando aqui essa semana. Amém? Nós precisamos crescer, queridos. Você vê que só de vocês se unirem, um policiar o outro, um olhar o outro, ajudar o outro, as coisas já começaram a melhorar. Eu estou ouvindo muito menos reclamações dos obreiros, muitos menos os obreiros e obreiras falando de problemas que vocês estão dando. Entendeu? Por quê? Porque isso é a igreja, é a unidade. O único propósito de nós estarmos aqui não é só para você se tratar das drogas ou ser curado das drogas, né? O propósito de nós nos reunirmos como cristãos, independente de ser numa igreja ou numa instituição, é o crescimento, a maturidade. Há uma palavra na Bíblia que eu não sei o endereço, né, que Deus almeja o crescimento, né, até que a gente chegue. Aonde está isso? Na estatura de varão perfeito, né? E ele fala assim, até que todos cheguem. Não é isso? Ou eu estou errado? Eu não sei o endereço, mas eu sei que está na Bíblia. Então, antes de eu entrar e dar uma costela com mandioca aí para vocês, uma vaca polada, a gente precisa crescer, porque senão você vai engasgar com o osso. Amém? Antes de eu dar um peixe para você, nós precisamos crescer, senão você vai engasgar com a espinha. Né? Dá um peixe para uma criança para você ver. Um adulto, ele vai discernir o peixe, tirar o espinho de lado e comer aquilo que é bom. Não é verdade? Uma criança vai engasgar com o espinho. Olha que se isso aqui é atitude de um adulto. Vê se isso aqui é atitude de alguém adulto. Eu tenho certeza que não foi os moleques, não. Os menores, não. É maior de idade que faz isso aqui. Enquanto eles continuam fazendo, eles vão ficar com a carteira assim. Vê se aqui nessa mesa, hoje, a hora que eu fui limpar, tem escrito Corinthians, Flamengo, Cruzeiro. Cara, o que você está pensando enquanto a aula está sendo ministrada aqui, mano? Vê se isso é atitude. Se você for para uma faculdade, ou se você for daqui a pouco trabalhar em qualquer que for empresa, você começar a escrever na parede, na sua mesa de trabalho, você vai ser mandado embora no primeiro dia. É por isso, como é que eu vou entrar nesses assuntos aqui com gente aqui fazendo isso aqui ainda? Romanos capítulo 8. Quero rapidamente compartilhar essa meditação que eu tive ali parado no meio da estrada com vocês. Como eu falei, se precisar, nós vamos usar umas 3 semanas aí para dar essa aula. Mas nós vamos trabalhar a maturidade enquanto Deus falar para eu parar e entrar realmente na paternidade de Deus, enquanto Deus não falar para mim, não, agora você já pode entrar nessa área. Eu não vou entrar, eu vou falar de tudo, ou eu paro, ou eu trago outro professor, eu faço alguma coisa, eu não estou nem aí. Amém. Eu estou livre de pessoas. Amém. Como o apóstolo Paulo diz, ainda que eu me faça servo de todos, mas sou livre de todos.
Amém? Já mandei um embora hoje, vou mandar uma menina embora por causa de cartinha, porque uma semana que eu estou falando de maturidade, eu descobri uma cartinha de uma pessoa que já é avó e o outro já é pai, e vem falar para mim que quer resgatar a família, quer resgatar a esposa, trocando cartinha, vai para o inferno sem Deus. Não, parece que a gente está brincando, cara. Você falando de maturidade, nego trocando cartinha. Ah, tomar no nariz. Louco. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 5. Diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém? Amém. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ponto. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça foi feita na cruz. Amém? Não está escrito isso aqui, mas só para explicar. Se o Espírito daquele dentre os mortos, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que habita. De maneira, irmãos, somos devedores, temos uma dívida. Amém? Não da carne. Perdi onde eu estava. Devedores, não da carne, para viver segundo a carne, pois viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos repetir isso aqui? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma das maneiras que eu posso identificar que alguém é filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Pois não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, papaizinho querido, ou Abba, Pai. Olha só agora, o mesmo Espírito, aqui falando do Espírito Santo de Deus, presta atenção, não se distraia. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, estão vendo? Que é o Espírito de Deus, testifica no nosso Espírito, com letra minúscula, aí é o Espírito do homem, amém? Que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente
não são para comparar com a glória em que há de nos ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora, só até ali. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui, queridos, é um texto que eu tive discernimento, eu ministrei isso lá em Cravinhos. E Deus me trouxe essa palavra agora ali na estrada. Eu parei literalmente o carro, fiquei uma meia hora parado ali na estrada, porque eu não tive tempo de meditar em casa. E parei ali e quis ser guiado pelo Espírito. Não quis chegar aqui. Eu tenho 51 páginas de apostila de paternidade de Deus para compartilhar com você, mas eu prefiro. Eu não quero, na verdade, deixar aquilo que está escrito atrapalhar aquilo que Deus está fazendo e falando, amém? E aqui fala de crescimento, queridos. É um texto que fala literalmente de crescimento. Fala de filhos, fala de herdeiros, fala de pessoas que entendem que, como herdeiros de Cristo, vão participar não só da glória, das bênçãos, mas que a herança que nos está proposta também é aflição, é sofrimento, né? É dificuldades. Nós vamos passar por isso, né? Porque isso também é uma herança. Nós somos participantes das aflições de Cristo também, para que com Ele sejamos glorificados. Amém? Então só isso aí já é um motivo para a gente parar de murmurar, como muita gente falou aí, que um dos pontos que precisa para o crescimento é parar de murmurar, né? Então, quando nós estamos passando por dificuldades, se estamos sendo guiados pelo Espírito e se estamos em Deus, né, é permissão de Deus para o nosso crescimento, para que no fim a gente venha saber com muito, viver com muito ou com pouco, né, na necessidade ou na fartura, assim como o apóstolo Paulo fala, sendo perseguido ou não sendo perseguido. Então tudo que acontece na nossa vida, se você seguir o texto aí, né, lá no versículo 30 ou 32, vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados ao seu propósito. Amém? Estão me entendendo, queridos? Eu quero fazer uma pergunta aqui que Deus fez para mim e que é chave ali na estrada, para a gente entender algumas coisas. Quem lembra aqui da passagem dos 10 leprosos? Eu quero que você responda para mim rapidamente, como Deus falou comigo. Responde rápido, Jefferson, para não ser uma resposta biblicamente correta, nem teologicamente correta, para ser aquilo que você pensa, né? Responde rápido para mim. Quantos foram curados dos 10? 10, 9? Os 10. Um só. Aqui está a chave para a cura da nossa doença. Deus falou comigo ali na estrada, a chave da cura da adicção, ou para qualquer problema controlador da vida que nós temos, qualquer lepra que nós temos, seja ela prostituição, seja ela adicção, seja ela sexualidade, seja ela depressão, seja ela esquizofrenia, seja ela psicose, seja ela qual for a doença que nós temos, o segredo da cura está nesse texto. Deus falando comigo ali. Na verdade, queridos, porque muitos de nós não conseguimos ser curados, tá? E essa pergunta eu tenho feito para mim mesmo, porque ao mesmo tempo que eu gosto quando uma pessoa retorna para cá,
Ah, a pessoa recaiu e está retornando. Eu fico feliz porque, primeiro, eu vejo humildade na pessoa. Segundo, eu